Os incubadores. O sargento da polícia Mankiewicz estava ao telefone e não parecia muito satisfeito. Sua conversa lembrava uma acirrada partida de ping-pong, onde só fosse visível um dos jogadores. Ele dizia: "É isso mesmo." Ele entrou aqui e disse: "Me botem numa cela, porque eu estou querendo me matar." Não pude evitar. Foi isso mesmo que ele disse. Eu também achei uma maluquice. Olhe, moço, o cara corresponde à descrição. O senhor me pediu a informação e eu estou lhe dando. Exatamente. Uma cicatriz no lado direito do rosto. Disse que se chamava John Smith. Não falou que era doutor ou coisa parecida. Claro que é falso. Ninguém no mundo se chama John Smith. Não numa delegacia de polícia, pelo menos. Está na cela. Sim, isso mesmo. Resistência à prisão, violência física, agressão deliberada. São 3 queixas ao todo. Não me interessa quem ele seja. Tá bem, eu aguardo. O sargento ergueu os olhos para o guarda-brau e cobriu com a mão o bocal do telefone. Era uma mão enorme que quase ocultou o fone por inteiro. Suas feições rudes estavam vermelhas e suadas sob um tufo de cabelo cor de palha. "Problemas!" exclamou. "É um problema atrás do outro aqui nessa delegacia. Eu preferia 1000 vezes estar fazendo a ronda." "Está falando com quem?" perguntou Brown. Tinha acabado de chegar à delegacia e não estava mesmo interessado. Na sua opinião, Mankiewicz era de fato muito mais capacitado para fazer rondas num subúrbio bem distante, interurbano de Oak Ridge. Um cara chamado Grant, chefe da divisão não sei que lógica, não sei de onde, e agora está transferindo a ligação para outro lugar. A 75 centavos o minuto, onde já se viu. "Alô?" Mankiewicz voltou a se concentrar no telefone. "Alô? Olha aqui, deixe-me explicar tudo desde o começo. Vou dizer o que se passou, e se não gostarem, podem mandar alguém aqui. O cara não quer advogado. Ele diz que quer ficar preso. Por mim não tem problema nenhum. Olhe, quer prestar atenção? Ele apareceu aqui ontem, veio direto até onde eu estava e disse: 'Sargento, quero que me prenda, porque eu estou querendo me matar.' Aí eu falei: 'Moço, lamento muito que esteja querendo se matar. Aconselho que não faça isso, porque se fizer vai se arrepender para o resto da vida.' Eu estou falando sério. Estou lhe contando o que aconteceu. Não estou dizendo que a piada era boa, mas tenho meus problemas aqui, se é que me entende. O senhor está pensando que tudo que eu tenho para fazer aqui é escutar papo de maluco que vai chegando e... Quer me deixar terminar? Eu falei: 'Não posso lhe prender porque quer se matar. Isso não é crime.' E ele disse: 'Mas eu não quero morrer.' E eu: 'Olha aqui, companheiro, cai fora.' O que quero dizer é que se um cara quer se suicidar, tudo bem, e se não quer, tudo bem também. O que eu não quero é que ele fique se lamentando no meu ombro. Eu estou tentando dizer. Então ele falou: 'Se eu cometer um crime, irei para a cadeia.' E eu disse: 'Sim, se for apanhado, se alguém der queixa e você não puder pagar fiança. Agora cai fora.' Aí ele apanhou o tinteiro na minha mesa e, antes que eu pudesse impedir, derramou tudo sobre o livro de registros. Claro, isso mesmo. Por que acha que registramos queixa por agressão deliberada? Estou com as calças cheias de tinta. Violência física também. Pulei em cima dele para aplicar um corretivo, e aí ele me deu um chute na canela e um soco no olho. Inventando? Não estou inventando nada. Quer vir até aqui para ver como está meu olho? Ele vai a julgamento nos próximos dias. Na quinta-feira, talvez. 90 dias, pelo menos. A não ser que o pessoal do psico resolva o contrário. Por mim, ele era para o asilo. Oficialmente, John Smith. Foi o único nome que ele deu. Não, senhor, ele não pode ser liberado sem as providências legais. Está bem, faça o que quiser então.
Eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Bateu o telefone. Depois de lançar um olhar furibundo para o aparelho, pegou o fone novamente. Discou um número e pediu: Gianette. Quando a ligação foi completada, recomeçou a falar. Gianette, diga-me, o que diabo é CEA? Acabei de falar com um cara pelo telefone e ele diz que... Não, idiota, não estou brincando. Se estivesse brincando, eu diria. Vamos, responda. Que sopa de letrinhas é essa? Ficou à escuta durante algum tempo. Depois disse obrigado num fio de voz e desligou. Estava pálido. O segundo cara, disse ele a Brown, era o chefe da Comissão de Energia Atômica. Parece que eles tinham transferido a ligação de Oak Ridge para Washington. Brown ficou de pé e sugeriu. Talvez o FBI esteja procurando esse cara, esse John Smith. Talvez ele seja um desses tais cientistas. Brown sentiu-se encorajado a filosofar um pouco. Deviam manter os segredos atômicos longe desses caras. Enquanto quem cuidava dessa coisa de bomba atômica era o General Groove, tudo corria bem. Depois que os tais cientistas começaram a se meter aí... Ora, cale essa boca, grunhiu Mankiewicz. O Dr. Oswald Grant mantinha os olhos fitos na linha branca que cortava em duas fatias o asfalto da autoestrada e manobrava o carro como se este fosse um inimigo seu. Sempre dirigia assim. Era um homem alto e nodoso, com uma expressão ausente sempre estampada no rosto. Seus joelhos pressionavam o volante e os nós dos seus dedos ficavam esbranquiçados cada vez que ele apertava a direção ao fazer uma curva. O inspetor Doherty ia sentado ao seu lado com as pernas cruzadas de tal modo que a sola de seu sapato esquerdo apoiava-se fortemente na porta do carro, onde deixaria uma marca barrenta. Ele jogava de uma mão para a outra um canivete marrom. Poucos minutos antes tinha desdobrado sua lâmina reluzente e afiada para tentar limpar as unhas, mas uma manobra brusca do motorista quase lhe tinha custado um dedo, e ele acabou desistindo. O que sabe sobre esse tal Halson? Perguntou. O Dr. Grant afastou os olhos da estrada por um instante antes de responder. Conheço-o desde que concluiu seu doutorado em Princeton, falou, pouco à vontade. É um indivíduo brilhante. Ah, é? Brilhante, hein? Por que será que todos vocês cientistas só descrevem uns aos outros como brilhantes? Não existe nenhum que seja medíocre. Existem muitos. Eu próprio sou um deles. Mas Halson não é. Pode perguntar a qualquer um. Pergunte a Oppenheimer. Pergunte a Bush. Ele era o observador mais jovem que havia em Alamogordo. Ok, ele é brilhante. E quanto à sua vida pessoal? Grant fez uma pausa. Isso eu não sei. Você o conhece desde Princeton. Quanto tempo faz? Fazia 2 horas que eles vinham pela rodovia de Washington rumo norte, praticamente sem trocar uma palavra. Agora Grant sentia uma mudança na atmosfera, como se a mão da lei o agarrasse pelo colarinho. Ele se formou em 43. Você o conhece há 8 anos, então. Certo? E não sabe nada sobre sua vida pessoal? A vida de um homem é algo privado, inspetor. Ele não era muito sociável. Uma grande parte dessas pessoas são assim. São homens que trabalham sob fortes pressões e, quando estão fora do laboratório, preferem a companhia de alguém não relacionado com o ambiente profissional. Ele pertencia a algum tipo de organização, pelo que o senhor sabe. Não? Por acaso ele terá alguma vez dito qualquer coisa que indicasse deslealdade ao governo? Não! Exclamou Grant secamente. Os dois ficaram por algum tempo em silêncio. Então Doherty perguntou. Halson é muito importante para a pesquisa atômica? O corpo de Grant curvou-se mais ainda sobre o volante. Tão importante quanto alguém pode ser. Posso lhe garantir que nenhum homem é indispensável. Mas Halson sempre me pareceu um sujeito raro. A mente dele é engenharia pura.
O que quer dizer com isso? Ele não é um grande matemático, mas é capaz de conceber qualquer engenhoca para concretizar as descobertas matemáticas alheias. Nesse aspecto, não há quem se compare a ele. Inúmeras vezes, inspetor, tínhamos nas mãos um problema urgente para resolver e não dispunhamos de um mínimo de tempo para isso. Ficávamos imobilizados em redor da questão, incapazes de ter uma só ideia. E aí aparecia Halson, examinava a situação por alguns instantes e dizia: "Por que vocês não tentam tal e tal coisa?" E ia embora. Nem sequer se interessava em verificar se aquilo ia funcionar ou não. E sempre funcionava. Sempre! Talvez nós mesmos acabássemos chegando àquela solução, mas isso certamente teria levado meses. Não sei como ele é capaz disso. E não adianta perguntar-lhe. Ele apenas olha para a gente e diz: "Ora, é óbvio", e vai embora. E é claro que depois que ele nos mostra o que fazer, a coisa fica mesmo óbvia. O inspetor deixou-o falar à vontade. Quando percebeu que ele tinha terminado, voltou à carga. Diria que Halson é mentalmente instável. Quero dizer que ele é um sujeito meio excêntrico. Quando um sujeito é um gênio, não se pode esperar que ele seja totalmente normal, não é mesmo? Talvez. Mas até que ponto Halson dava sinais disso? Por exemplo, era um sujeito extremamente calado. Às vezes, simplesmente parava de trabalhar. Ficava em casa, ia fazer uma pescaria? Não. Vinha normalmente ao laboratório, mas sentava-se à escrivaninha e ficava ali, parado. Às vezes isso durava semanas inteiras. A gente lhe dirigia a palavra e ele não respondia, sequer olhava para nós. Já largou o trabalho completamente alguma vez? Antes disto que está ocorrendo? Nunca. Alguma vez falou em suicídio? Ou que só se sentiria em segurança na cadeia? Não. Por que acha que esse John Smith é Halson? Tenho quase certeza. Halson tem uma queimadura no rosto, do lado esquerdo, impossível de confundir. Ok, então é isso. Vamos conversar com ele e ver o que acontece. Desta vez, o silêncio que se estabeleceu foi menos carregado. O Dr. Grant continuou a seguir as sinuosidades da estrada enquanto o inspetor jogava distraidamente o canivete de uma mão para a outra. O diretor do presídio trocou algumas frases pelo interfone e ergueu os olhos. "Sinto muito, inspetor, mas não podemos trazê-lo até aqui." "Não é preciso", disse o Dr. Grant. "Vamos até onde ele está." Darrett virou-se para o cientista. "Acha isso normal para Halson, doutor? Ele atacaria um guarda que vai buscá-lo na cela?" "Não posso dizer", respondeu Grant. O diretor do presídio ergueu a mão calejada. Seu enorme nariz teve uma contração de desagrado. "Não tomamos nenhuma providência quanto a ele devido ao telefonema de Washington", disse. "Mas, francamente, o lugar dele não é aqui. Eu ficaria satisfeito se alguém o levasse." "Vamos até a cela onde ele está", disse Darrett. Caminharam ao longo de um corredor sombrio, com portas gradeadas através das quais olhos indiferentes observavam sua passagem. O Dr. Grant foi percorrido por um arrepio. "Ele está aqui todo esse tempo?" Darrett não respondeu. O guarda que caminhava à frente deles deteve-se diante de uma das celas. "É aqui?" Darrett perguntou. "E então?" "É o Dr. Halson." O Dr. Grant contemplou em silêncio o vulto deitado no catre. O homem parecia adormecido quando eles pararam diante da cela, mas logo soergueu o corpo, apoiando-se num cotovelo, e retraiu-se como se quisesse desaparecer dentro da parede. Seu cabelo era ralo e cor de areia, o corpo esguio, os olhos muito azuis, com uma expressão ausente. Do lado esquerdo do rosto tinha uma mancha avermelhada e saliente. "É Halson", disse o Dr. Grant. O guarda abriu a porta e fez menção de entrar na cela, mas o inspetor Darrett o impediu com um gesto. Halson olhava para ele sem nada dizer,
tinha encolhido as pernas sob o corpo e recuado mais alguns centímetros. Seu pomo de Adão subiu e desceu quando ele engoliu em seco. Darrett perguntou com suavidade. Dr. Elwood Rawson. O que deseja? Sua voz era um surpreendente barítono. Pode nos acompanhar, por favor? Gostaríamos de fazer algumas perguntas ao senhor. Não? Deixem-me em paz. Dr. Rawson, disse Grant, mandaram-me aqui para pedir-lhe que volte ao trabalho. Rawson girou o olhar até o cientista e por um instante algo mais que medo brilhou em seus olhos. Olá, Grant, disse ele, e sentou-se no catre. Olha aqui, eu estou pedindo a eles que me ponham numa cela acolchoada. Você não pode conseguir isso? Grant, você me conhece. Eu não pediria uma coisa se ela não fosse absolutamente necessária. Me ajude, por favor. Não posso ficar perto dessas paredes. Começo a sentir uma vontade de me jogar contra elas. Com a palma da mão, ele deu uma pancada forte na parede de cimento escuro e opaco ao lado da cama. Darrett olhava pensativo na sua direção. Puxou distraidamente o canivete e, desdobrando a lâmina, começou a raspar a unha do polegar num gesto maquinal. Perguntou. Acha que precisa de um médico, Dr. Rawson? Rawson não respondeu. Seus olhos estavam fitos no brilho do metal. Ele umedeceu os lábios com a ponta da língua. Sua respiração tornou-se rouca e áspera. Guarde isso! Exclamou. Darrett ficou imóvel. Guarde o quê? Essa faca. Tire isso de minha frente. Não aguento ficar olhando. Por quê? Darrett estendeu a mão onde o canivete reluzia. Há algo de errado com ele. É um bom canivete. A mão de Rawson deu um bote na direção da lâmina, mas Darrett a evitou com um gesto ágil, enquanto sua mão esquerda se cerrava com firmeza no pulso do cientista. Ele ergueu o canivete no ar, fora do alcance do outro. Qual é o problema, Rawson? Você está querendo o quê? Grant esboçou um protesto, mas Darrett o fez calar, e insistiu. O que há com você, Rawson? Rawson tentou alcançar novamente a mão direita do outro, mas foi forçado a curvar-se sob o aperto firme com que o inspetor o dominava. Balbuciou. Quero a faca. Por que, Rawson? Por que precisa dela? Por favor. Eu tenho que ir. Sua voz era suplicante. Tenho que parar de viver. Quer morrer? Não quero. Preciso. Darrett deu-lhe um empurrão, e Rawson foi jogado para trás, fazendo o catre gemer sob sua queda. Com um gesto vagaroso, o inspetor dobrou a lâmina do canivete e o guardou no bolso. Rawson cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam um pouco, mas afora isso não se moveu mais. Ouviram-se alguns gritos vindos do corredor. Os outros presos estavam reagindo aos ruídos que vinham da cela de Rawson. O guarda deu alguns passos ao longo das celas, gritando. Silêncio aí? Todo mundo calado. Está tudo bem, disse Darrett na sua direção. Puxou do bolso um enorme lenço, onde enxugou as mãos. Acho que vamos precisar de um médico. O Dr. Gottfried Blaustein era moreno, de pequena estatura, e falava com um ligeiro sotaque austríaco. Faltava-lhe apenas um pequeno cavanhaque para reproduzir a imagem convencional do psiquiatra. Mas ele tinha o rosto bem barbeado e se vestia com elegância. Observava o Dr. Grant com extrema atenção, avaliando-o, registrando mentalmente uma série de observações e deduções. Àquela altura da vida, procedia assim com qualquer pessoa com quem conversasse. Comentou. Deixe-me repetir o quadro que o senhor me descreve. Descreve um homem de grande talento, possivelmente um gênio. O senhor me diz que ele nunca teve um relacionamento fácil com as demais pessoas, que nunca se adaptou por inteiro ao ambiente do laboratório, mesmo sendo aquele o ambiente onde podia alcançar o máximo de respeito e consideração.
Existe algum outro tipo de ambiente onde ele pudesse se sentir à vontade? Não entendi. Nem todo mundo tem a sorte de encontrar as companhias humanas ideais no local de trabalho ou no ramo de atividade onde precisa atuar profissionalmente. Muitas pessoas encontram a compensação para isso tocando um instrumento musical, fazendo caminhadas pelo campo ou entrando para algum tipo de clube. Em outras palavras, o indivíduo forma para si um outro tipo de vida social, apartada do seu trabalho, onde consegue sentir-se mais à vontade. É algo que não precisa ter a mais remota ligação com sua atividade profissional. É uma fuga, não necessariamente uma fuga doentia. Ele sorriu e completou. Eu próprio coleciono selos. Sou um membro ativo da Sociedade Americana de Filatélia. Grant fez um gesto negativo com a cabeça. Não faço ideia das atividades de Halson fora do ambiente de trabalho, mas duvido muito que ele fizesse algo desse tipo. Bem, é uma pena. Relaxar e divertir-se um pouco é algo que está ao alcance de qualquer pessoa, mas é preciso procurar isso, não é mesmo? Já falou com Halson, Dr. Blaustein? Sobre os problemas dele? Ainda não. E não vai falar? Sim, sim. Mas ele está aqui há apenas uma semana. Temos que dar tempo para que se recupere um pouco. Ele estava num estado de nervos muito agitado quando chegou aqui. Estava quase delirante. Vamos deixar que ele repouse e vá se adaptando ao novo ambiente. Então terei umas entrevistas com ele. Vai conseguir que ele volte a trabalhar? Blaustein sorriu. Como posso saber? Ainda nem sei qual é o problema dele. Não podia livrá-lo do aspecto mais grave, quer dizer, essa mania de suicídio. E continuar o tratamento enquanto ele voltasse a trabalhar normalmente? Talvez. Mas não posso dar uma opinião concreta senão depois de algumas entrevistas. Quanto tempo acha que vai levar? Num assunto como este, Dr. Grant, nunca se pode saber. Grant bateu com as palmas das mãos uma na outra num gesto resignado. Faça o que achar melhor, então. Mas isto é algo mais importante do que imagina. Talvez. Mas o senhor pode me ajudar, Dr. Grant. Como? Fornecendo-me algumas informações que, pelo que posso imaginar, devem ser consideradas secretas. Que tipo de informações? Gostaria de saber qual o índice de suicídios desde 1945 entre cientistas nucleares. E quantos deles abandonaram esse trabalho para se dedicar a outros tipos de trabalho científico ou mesmo abandonaram de vez a ciência? Isso tem alguma relação com Halson? Não acha que esse terrível desespero que ele demonstra pode ser algum tipo de doença ocupacional? Bem, muita gente já abandonou esse tipo de trabalho, é claro. Por que é claro, Dr. Grant? Pode muito bem imaginar, Dr. Blaustein. O ambiente na pesquisa atômica de hoje é de muita pressão, muita burocracia. Temos que lidar com o governo, lidar com os militares. Não podemos conversar sobre o que estamos fazendo, temos que vigiar nossas palavras constantemente. É claro que se aparece a chance de um emprego na área universitária, onde se pode escolher o horário de trabalho, pesquisar o que se deseja, escrever artigos que não têm de ser submetidos à CEA, reunir-se sem que sejam necessárias intermináveis medidas de segurança. Aí muita gente acaba preferindo isto. E abandona para sempre seu campo de especialização? Não. Sempre existem aplicações não militares. Naturalmente, cada pessoa tem suas próprias razões para abandonar esse trabalho. Há um sujeito que largou tudo, segundo me disse, porque não podia dormir à noite. Disse que toda vez que apagava a luz ouvia os gritos das 100.000 pessoas que morreram em Hiroshima. A última vez que ouvi falar nele, ele estava trabalhando como balconista numa loja de roupas. E quanto ao senhor? Houve algum grito de vez em quando? Grant assentiu com um gesto. Não é muito agradável saber que a responsabilidade pela destruição atômica também é nossa, ainda que em pequena proporção.
E Halson? Como se sentia quanto a isso? Nunca falamos a respeito. Isso quer dizer que, se ele experimentava esse tipo de culpa, não tinha nem mesmo a válvula de escape de poder desabafar com os colegas. Creio que não. Mesmo assim, a pesquisa nuclear é algo que deve ser tocado para a frente. Eu diria que sim. O que faria, Dr. Grant, se achasse que devia fazer algo, mas que não podia absolutamente fazê-lo? Grant encolheu os ombros. Não sei. Algumas pessoas se matam. Acha que é esse o problema de Halson? Não sei. Ainda não sei. Vou conversar com o Dr. Halson hoje à noite. É claro que não posso prometer nada, mas o senhor será mantido a par de tudo. Grant ficou de pé. Obrigado, doutor. E tentarei conseguir as estatísticas que pediu. Uma semana de permanência no sanatório do Dr. Blaustein tinha melhorado a aparência de Elwood Halson. A magreza de seu rosto tinha diminuído. Ele perdera em grande parte a inquietação que tinha demonstrado. Estava sem cinto e sem gravata. Seus sapatos estavam sem cadarços. Como se sente, Dr. Halson? Perguntou Blaustein. Descansado. Tem sido bem tratado? Não posso me queixar, doutor. A mão de Blaustein procurou maquinalmente o cortador de papel com o qual tinha o costume de brincar distraidamente, mas não encontrou nada. Ele tinha sido guardado, claro, juntamente com tudo mais que tivesse lâmina. Não havia nada senão papéis sobre a escrivaninha. Sente-se, Dr. Halson, disse ele. Como estão evoluindo seus sintomas? O senhor se refere ao que chama de impulsos suicidas. É algo que melhora ou piora dependendo do que eu esteja pensando em determinado momento. Mas é algo que está em mim o tempo todo. O senhor não pode me ajudar. Talvez. Há muitos casos em que eu nada posso fazer para ajudar. Mas eu gostaria de ter o máximo de informações a respeito disso. O senhor é um homem importante. Halson deixou escapar uma risada desdenhosa. Não se considera assim? Perguntou Blaustein. Não. Não existem homens importantes, assim como não existem bactérias importantes isoladamente. Não entendo. Não pensei que entenderia. Em todo caso, parece que essa sua afirmação foi precedida por uma meditação bastante longa. Estou muito interessado em saber o que pensou a respeito. Pela primeira vez, Halson sorriu, e não foi um sorriso agradável. Suas narinas estavam esbranquiçadas. Observar o senhor é uma coisa engraçada, doutor. O senhor faz o seu trabalho de um modo tão consciencioso. Creio que faz parte da sua profissão escutar o que eu digo e fazer essa expressão de falso interesse, de simpatia forçada. Posso ficar aqui dizendo as coisas mais absurdas. Mas o senhor vai me dar toda a atenção. É ou não é? Não acha que meu interesse pode ser verdadeiro, ainda que seja um interesse profissional? Não. Por quê? Não quero falar sobre isto. Prefere voltar para o seu quarto? Se não se importa, não. Sua voz se inflamou repentinamente de fúria. Ele pôs-se de pé de um salto, depois voltou a sentar-se. Ora, por que não posso usá-lo, afinal? Eu não gosto de conversar com as pessoas. São todos uns estúpidos. São incapazes de enxergar as coisas. Ficam durante horas olhando uma coisa óbvia e aquilo não faz sentido para eles. Se eu lhes dissesse algo, não compreenderiam, acabariam perdendo a paciência e rindo de mim. Mas o senhor tem que ouvir, é parte do seu trabalho. Não pode me interromper para me chamar de maluco, mesmo que pense isto. Eu teria prazer em ouvir qualquer coisa que quisesse me dizer. Halson inspirou profundamente. Há cerca de 1 ano tomei conhecimento de algo que muito pouca gente percebe. Talvez nenhuma pessoa viva perceba isto. O senhor já reparou, doutor, que os avanços culturais da humanidade ocorrem em ciclos periódicos? No espaço de 2 gerações, numa cidade com apenas 30.000 homens livres,
brotaram gênios literários e artísticos em quantidade suficiente para suprir uma nação de milhões de pessoas por um século inteiro, em circunstâncias normais. Estou me referindo a Atenas de Péricles. Há outros exemplos. A Florença dos Médicis, a Inglaterra de Isabel, a Espanha dos Emíres de Córdoba. Houve o surto de reformadores sociais israelitas entre o oitavo e o sétimo século antes de Cristo. Entende o que estou dizendo? Blaustein assentiu. Vejo que se interessa muito por história. E por que não? Suponho que nada me obriga a ficar restrito à pesquisa nuclear e à mecânica ondulatória. Tem toda a razão. Continue, por favor. A princípio pensei que poderia aprender mais sobre a verdadeira natureza desses ciclos históricos através de consultas a um especialista. Tive alguns encontros com um historiador profissional. Foi perda de tempo. Quem era esse historiador? Faz alguma diferença? Talvez não, se acha que isso é assunto confidencial. Mas o que lhe disse ele? Que eu estava errado. Que é só aparentemente que a história tem esses surtos. Disse que estudos mais aprofundados mostram que as grandes civilizações do Egito e da Suméria não brotaram subitamente, ou do nada. Elas cresceram sobre a base de subcivilizações longamente amadurecidas e que já tinham um notável grau de sofisticação em suas artes. Disse que a Atenas de Péricles foi fundada sobre uma Atenas pré-Péricles que tinha suas próprias conquistas intelectuais, se bem que num grau inferior, mas que sem elas a era de Péricles não teria existido. Perguntei-lhe por que motivo então não tinha havido uma Atenas pós-Péricles mais evoluída ainda. E ele me disse que Atenas foi arruinada por uma peste e por uma longa guerra contra Esparta. Perguntei-lhe a respeito dos outros surtos culturais e verifiquei que cada um deles foi encerrado por uma guerra, ou até mesmo foi simultâneo a ela. Esse sujeito era igual a todos os outros. A verdade estava ali, diante dos seus olhos. Era só abaixar-se e pegá-la, mas que não o fazia. Halson tinha os olhos fitos no chão. Prosseguiu com voz fatigada. De vez em quando as pessoas vêm ao meu laboratório, doutor? Dizem. Halson, como diabos podemos nos ver livres de tal ou tal efeito que está prejudicando nossos cálculos? Mostra-me os instrumentos e os diagramas e eu digo, está aí, na cara de vocês, por que não fazem tal e tal coisa? Uma criança teria enxergado aquilo. E eu viro as costas e vou embora porque não posso suportar a cara estúpida de espanto que eles fazem. Mais tarde eles voltam e dizem, puxa, Halson, funcionou, como foi que você percebeu que era aquilo? E eu não consigo explicar como, doutor. Seria como tentar explicar por que a água é molhada. E o mesmo acontece com esse historiador. Eu não pude explicar-lhe nada, como não posso também explicar ao senhor. Seria perda de tempo. Gostaria de voltar para o seu quarto? Por favor. Depois que Halson foi levado embora, Blaustein ficou pensativo durante muito tempo. Seus dedos foram automaticamente até a gaveta de cima da escrivaninha. Apanhou ali o cortador de papel e ficou brincando com ele por alguns minutos. Finalmente ergueu o receptor do telefone e discou um número que não constava da lista, que lhe tinha sido fornecido alguns dias antes. Aqui é Blaustein, disse ele. Há um historiador profissional que foi consultado pelo Dr. Halson há algum tempo, talvez há cerca de 1 ano. Não sei como se chama. Não sei sequer se exerce algum cargo universitário. Se vocês conseguirem localizá-lo, eu gostaria de trocar umas palavras com ele. Thaddeus Milton, Ph.D., piscou os olhos devagar na direção do Dr. Blaustein enquanto passava a mão pelos cabelos grisalhos. Já disse a eles que de fato me encontrei com esse indivíduo, falou. Mas não tenho nenhuma ligação com ele. Nada além de alguns encontros estritamente profissionais. Como se conheceram? Ele me escreveu uma carta. Por que a mim, em vez de alguma outra pessoa? Isso eu não sei. Eu tinha acabado de publicar alguns artigos numa revista científica destinada ao grande público.
Talvez isso tenha atraído sua atenção. Entendo. Qual o tema desses artigos? Era uma avaliação sobre a validade do enfoque cíclico dos fatos históricos. Ou seja, se é possível afirmar de fato que uma civilização específica segue leis de crescimento e declínio análogas às que se aplicam aos indivíduos. Já li Toynbee, Dr. Milton. Então sabe a que me refiro. E quando o Dr. Hawson o procurou, foi para falar sobre essa questão dos ciclos. Bem, de certo modo, sim. É claro que ele não é um historiador. Algumas de suas noções sobre tendências culturais eram um tanto melodramáticas e, como posso dizer, sensacionalistas. Doutor, perdoe-me se estou fazendo uma pergunta indiscreta, mas o Dr. Hawson é um dos seus pacientes? O Dr. Hawson não está passando bem e se encontra sob meus cuidados. Este fato e tudo que for comentado durante esta nossa entrevista são assunto confidencial, naturalmente. Por certo. Compreendo. Mas a sua resposta me esclarece algumas questões. Algumas das ideias do Dr. Hawson chegavam aos limites do irracional. Ele manifestava uma grande preocupação, ao que me pareceu, quanto à ligação entre o que ele chamava de surtos culturais e diversos tipos de calamidades. Ligações desse tipo já foram apontadas várias vezes. A época de maior vitalidade de uma nação pode coincidir com um momento de grande insegurança. O caso da Holanda é um bom exemplo. Ela produziu seus maiores artistas, homens de Estado e exploradores no início do século XVII, quando o país estava envolvido numa guerra mortal contra a maior potência europeia da época, a Espanha. Mesmo ameaçados em seu próprio território, os holandeses estavam edificando um império no Extremo Oriente e estabelecendo cabeças de ponte ao norte da costa da América do Sul, na extremidade sul da África e no Vale do Hudson, na América do Norte. Sua armada enfrentava de igual para igual a Marinha Britânica. E então, no momento em que ela conseguiu assegurar sua estabilidade política, começou a declinar. Muito bem. Nada disso é de surpreender. Os grupos, como os indivíduos, podem lançar mão de todas as suas capacidades para enfrentar um desafio, assim como podem vegetar quando nenhum desafio lhes aparece. O ponto onde o Dr. Hawson me parecia meio delirante, ao que me parece, era sua insistência em afirmar que esta visão era uma inversão de causa e efeito. Para ele, não eram as épocas de guerra e perigo que estimulavam os surtos culturais, e sim o contrário. Segundo ele, cada vez que um grupo social começava a demonstrar excessivo talento e vitalidade, isso gerava a necessidade de uma guerra para destruir as possibilidades de evolução desse grupo. Entendo, disse Blaustein. Eu praticamente ri na cara dele, lamento dizê-lo. Talvez tenha sido por isso que ele não compareceu ao derradeiro encontro que tínhamos combinado. No final da última conversa que tivemos, ele me perguntou, do modo mais ansioso que se pode imaginar, se eu não achava estranho que a Terra fosse dominada por uma espécie tão inadequada como o homem, que não tem a seu favor nada além da inteligência. Dei uma risada. Talvez eu devesse ter me reprimido um pouco. Pobre sujeito. Ora, foi uma reação normal, disse Blaustein. Mas não devo tomar mais o seu tempo. O senhor foi muito útil. Apertaram-se as mãos. Thaddeus Milton deixou o gabinete. Muito bem, disse Doherty. Aí estão suas estatísticas sobre os suicídios mais recentes envolvendo pessoas do mundo científico. Isso lhe permite tirar alguma conclusão? Eu é que lhe pergunto, respondeu polidamente o Dr. Blaustein. Presumo que o FBI tenha investigado detalhadamente esses casos. Pode apostar a dívida interna federal em que todos esses foram realmente casos de suicídio. Não pode haver dúvida a respeito. Pessoas em outro departamento investigaram os números. O índice é 4 vezes superior ao normal, levando em conta a idade, situação social e nível econômico. E quanto aos cientistas britânicos? Quase a mesma coisa.
E os soviéticos? Quem pode saber? O inspetor inclinou-se para a frente. Doutor, não está imaginando que os soviéticos tenham alguma espécie de raio que leva as pessoas ao suicídio, hein? É muito estranho que as pessoas envolvidas com energia atômica sejam as únicas afetadas. É mesmo? Talvez não. Talvez os físicos nucleares sofram algum tipo de estresse específico. É difícil dizer sem uma análise muito detalhada. Quer dizer que ele pode ter algum tipo diferente de complexo? O Dr. Blaustein fez uma careta. A psiquiatria está se tornando popular demais. Todo mundo hoje em dia fala sobre complexos e neuroses e psicoses e compulsões e sei lá o quê. Mas o que gera num homem um complexo de culpa sequer chega a perturbar o sono de outro. Se eu pudesse conversar com cada indivíduo que comete suicídio, talvez descobrisse algo. O senhor está conversando com Halson. Sim, estou conversando com ele. Ele tem complexo de culpa? Nada de especial. Mas tem um passado do qual não seria difícil resultar uma preocupação mórbida com a morte. Quando ele tinha 12 anos, viu a mãe morrer atropelada por um automóvel. Seu pai morreu pouco a pouco, de câncer. No entanto, o efeito disso sobre os seus problemas atuais não é muito claro. Darity apanhou o chapéu. Bem, doutor, espero que faça progressos. Há alguma coisa importante dependendo disso, algo mais importante do que a bomba H. Não sei como algo pode ser ainda mais importante do que isto, mas o fato é que é. Halson insistiu em ficar de pé. Tive uma noite péssima, doutor. Espero, disse Blaustein, que estas nossas conversas não o estejam prejudicando. Talvez estejam. Elas me fazem voltar a pensar nesse assunto, e quando faço isso, as coisas pioram. Como imagina que deve ser, doutor, alguém fazer parte de uma cultura bacteriana? Essa ideia nunca me ocorreu. Para uma bactéria, acho que deve parecer normal. Halson não estava escutando. Falou devagar. Uma cultura que esteja sendo utilizada para estudar a inteligência. Nós estudamos todo tipo de coisa no que se refere a relações genéticas. Pegamos moscas e cruzamos moscas de olhos vermelhos com moscas de olhos brancos para ver o que acontece. As moscas em si não nos interessam nada. Tudo o que queremos é extrair delas o conhecimento de alguns princípios genéticos fundamentais. Entende o que quero dizer? Com certeza. Mesmo entre os humanos, é possível rastrear inúmeras características físicas. Há os lábios dos Habsburgos e a hemofilia, que começou com a rainha Vitória e se espalhou entre os seus descendentes nas famílias reais da Rússia e da Espanha. Podemos acompanhar o trajeto da debilidade mental entre os Dukes e os Kallikaks. Ficamos sabendo isso quando estudamos biologia no colégio. Mas não podemos cruzar seres humanos do mesmo modo que fazemos com as moscas. Os seres humanos têm uma vida muito longa, levaria séculos para que se pudesse chegar a uma conclusão. É uma pena que não se disponha de uma raça especial de pessoas que se reproduzisse com algumas semanas de intervalo, não é mesmo? Ele esperou uma resposta, mas Blaustein limitou-se a sorrir. Acontece que é exatamente isso que seríamos em relação a criaturas de outra espécie, cuja vida atingisse milhares de anos. Para eles, nós nos reproduziríamos com rapidez suficiente. Seríamos criaturas de vida curtíssima, onde eles poderiam acompanhar a evolução de traços genéticos como talento musical, talento científico e assim por diante. Não que eles se interessassem especialmente por tais coisas. Para eles seria algo como os olhos brancos das moscas são para nós. Uma ideia muito interessante, disse Blaustein. Não é apenas uma ideia. É verdade. Para mim é uma coisa óbvia, pouco me importa o que o senhor pensa a respeito. Olhe ao seu redor. Olhe para o planeta, a Terra. Quem somos nós, estes animais ridículos, para nos considerarmos os donos do mundo após a extinção dos dinossauros? Está bem, somos inteligentes. Mas o que é a inteligência, afinal? Nós só a achamos importante porque é tudo o que temos.
Se o tiranossauro tivesse que indicar as qualidades que ele julgaria importantes para assegurar a hegemonia de uma espécie, provavelmente apontaria tamanho e força. E teria bons argumentos para isso. Ele durou muito mais tempo do que nossa espécie deve durar. A inteligência em si não é muita coisa no que se refere à garantia de sobrevivência. O elefante mal consegue sobreviver comparado ao pardal, por exemplo, embora seja muito mais inteligente. O cão tem um bom desempenho sob a proteção do homem, mas não se sai tão bem quanto a mosca doméstica, contra a qual a humanidade inteira se mobiliza. Ou então veja os primatas como um todo. Os pequenos são forçados a fugir dos inimigos, quanto aos maiores, mal conseguem se defender. Os que se saem melhor são os babuínos, e isso devido aos seus dentes, não aos seus cérebros. Uma fina película de suor recobria a testa de Halson. Ele prosseguiu. Dá para perceber que o homem foi projetado, foi concebido de um modo cuidadoso, específico por essas criaturas que estão nos estudando. Os primatas, em geral, têm uma vida curta. Claro que os maiores vivem mais tempo, como é regra geral entre as outras espécies. No entanto, o ser humano tem uma vida média 2 vezes mais longa que a dos outros, mais longa até que a vida do gorila, que é fisicamente muito maior que ele. Nosso amadurecimento é tardio. É como se tivéssemos sido cuidadosamente projetados para viver mais tempo, de modo que nosso ciclo vital tivesse uma duração mais conveniente. Halson ficou de pé num salto, brandindo os punhos cerrados. 1000 anos é como se fosse apenas um dia. Apenas um dia. Blaustein apertou imediatamente um botão. Durante alguns instantes Halson se debateu nas mãos dos enfermeiros que invadiram a sala, mas logo deixou-se levar. Blaustein o acompanhou com o olhar, depois abanou a cabeça e pegou o telefone. Ligou para Darity. Inspetor, acho que devo avisá-lo de que isto pode levar muito tempo. Escutou um pouco e assentiu com a cabeça. Eu sei disso. Não estou minimizando essa urgência. A voz do outro lado do receptor era áspera e metálica. Sim, doutor, o senhor está minimizando a urgência deste caso. Vou pedir ao Dr. Grant que vá até aí. Ele poderá explicar-lhe tudo. O Dr. Grant perguntou como estava Halson e depois, num tom um pouco mais sombrio, se podia vê-lo. Blaustein abanou a cabeça em negativa. Fui incumbido, disse Grant, de explicar-lhe a situação atual da pesquisa atômica, doutor. De um modo acessível, espero. Creio que sim. Estamos numa situação desesperada. Antes, devo adverti-lo de que é desnecessário. Entendo a situação. Essa insegurança por parte de vocês é um mau sintoma. Deve saber que essas coisas não podem ser mantidas eternamente em segredo. Vivemos num clima permanente de sigilo. É uma coisa contagiosa. Sei disso. Qual é agora o segredo? Estamos construindo, ou pelo menos estamos tentando construir, uma defesa contra a bomba atômica. E para que o sigilo? É algo que deveria ser apregoado aos 4 ventos. Pelo amor de Deus, não. Preste atenção, Dr. Blaustein. É algo que por enquanto está apenas no papel. Estamos mais ou menos no estágio de quem tem em mãos o M2. Talvez não haja uma solução prática. Não seria bom criar expectativas e depois não poder satisfazê-las. Por outro lado, se chegasse ao conhecimento do mundo que estamos a ponto de construir uma tal defesa, alguém poderia ser tentado a deflagrar uma guerra para poder vencê-la antes que a defesa estivesse pronta. Não creio nisso, mas em todo caso estamos nos desviando do nosso assunto. Em que consiste essa defesa? Ou será que já me disse tudo o que é permitido? Não, posso dar-lhe mais detalhes, o bastante para que entenda por que precisamos tanto de Halson. E com tanta pressa. Muito bem. Estou ansioso para conhecer esses segredos. Isto faz com que eu me sinta como se fizesse parte de um ministério. Vou dizer-lhe coisas que pouca gente dos ministérios sabe, doutor.
Vejamos se consigo colocar tudo numa linguagem acessível. Até a época atual, os avanços militares têm acontecido de um modo mais ou menos equilibrado entre armas ofensivas e defensivas. Houve um momento na história em que a balança pareceu pender na direção das armas ofensivas, e isso foi com a utilização da pólvora. Mas logo a defesa restabeleceu o equilíbrio. A figura medieval do homem a cavalo vestido numa armadura foi substituída pelo homem no interior de um tanque de guerra. O castelo de muralhas de pedra foi substituído pela casamata de concreto. A mesma coisa, como vê, só que em maior escala. Correto. Mas com a bomba atômica, essa escala tem que ser ampliada, não? É preciso ir além do aço e do concreto para a proteção. Certo? O problema é que não podemos construir muros cada vez mais espessos. E já não dispomos de materiais suficientemente fortes. Portanto, é preciso abandonar de vez a ideia de uma proteção material. Se é o átomo que ataca, o átomo deve defender. Temos que usar a própria energia, ou seja, um campo de força. E o que é? Perguntou Blaustein com delicadeza. Um campo de força. Gostaria de poder explicar. Até agora, não passa de uma equação numa folha de papel. Teoricamente, a energia pode ser canalizada de forma a criar um muro de inércia não material. Na prática, ainda não sabemos como fazê-lo. Seria um muro impenetrável? Mesmo para átomos? Mesmo para uma bomba atômica? O único limite para sua potência seria a quantidade de energia que conseguíssemos canalizar. Em tese, poderia tornar-se impenetrável até mesmo a radiações. Os raios gama se chocariam contra ele e seriam repelidos. O nosso projeto consiste na criação de uma espécie de cobertura que ficaria permanentemente ligada sobre as cidades, funcionando com um mínimo de potência, usando pouquíssima energia. Essa camada protetora poderia ser ativada para um máximo de intensidade numa fração de segundo, ao detectar radiações de ondas curtas, como as que são emitidas por uma massa de plutônio idêntica à de uma ogiva nuclear. Tudo isto é teoricamente possível. E para que precisam de Halson? Porque ele é o único homem que pode descobrir um modo de produzir esse sistema, se é que tal modo existe. E cada minuto é importante. Sabe como está a situação internacional? É preciso criar uma defesa atômica antes que a guerra atômica possa ter início. Tem tanta certeza assim a respeito de Halson? Tanta certeza quanto posso ter de alguma coisa na vida. Esse homem é espantoso, Dr. Blaustein. Tudo que ele sugere dá certo. Ninguém no meio científico sabe como ele faz isso. Uma espécie de intuição, não? O psiquiatra parecia um tanto desconfortável. Uma espécie de raciocínio que vai além das capacidades normais de um ser humano. É isso? Não vou dizer que sei o que é. Deixe-me falar com ele mais uma vez. Depois lhe contarei tudo. Tá bem. Grant ergueu-se, mas deteve-se antes de rumar para a porta. Devo avisar, doutor, que se não obtiver nenhum resultado, a própria comissão deverá encarregar-se do Dr. Halson. Para tentar outro psiquiatra? Se for isso, não posso fazer objeção. No entanto, o meu parecer é que nenhum médico responsável pode prometer uma cura rápida num caso dessa natureza. Talvez não seja essa a intenção. Talvez Halson seja simplesmente mandado de volta ao trabalho. Sinto muito, Dr. Grant, mas nesse caso eu sou contra. Não vão extrair nada dele. Podem acabar matando-o. E de que modo podemos extrair alguma coisa? Deste modo, pelo menos temos uma chance, disse Blaustein. Espero que sim. E a propósito, não diga a ninguém que falei na possibilidade de Halson ser levado embora. Não direi nada e agradeço pelo aviso, Dr. Grant. Até breve. Comportei-me como um idiota da última vez, hein, doutor? Disse Halson. Tinha o rosto tenso. Quer dizer que tudo aquilo que me falou não é verdade? É verdade.
O vulto pequeno de Halson sacudiu-se dos pés à cabeça com a intensidade de sua exclamação. Ele ergueu-se e foi até a janela. Blaustein girou em sua cadeira para não perdê-lo de vista. A janela era gradeada. Halson não poderia saltar. O vidro era inquebrável. O crepúsculo chegava ao fim, e as primeiras estrelas já brilhavam no céu. Halson ficou a observá-las, fascinado, depois virou-se para Blaustein e apontou com o dedo para o céu. Cada uma delas é uma incubadeira. Elas mantêm suas temperaturas no ponto desejado. Diferentes experimentos, diferentes temperaturas. E os planetas que giram em torno delas são enormes tubos de ensaio, contendo diferentes misturas nutrientes e diferentes formas de vida. Os pesquisadores são também muito metódicos, sejam eles quem forem ou o que forem. Estão desenvolvendo culturas de vários tipos de vida aqui neste tubo específico. Dinossauros durante uma era úmida e tropical, seres humanos entre eras glaciais. Eles aumentam ou diminuem a intensidade do Sol e nós ficamos tentando descobrir as leis físicas que governam isso. Leis físicas! Halson encurvou os lábios com desprezo. Tenho certeza, disse o Dr. Blaustein, de que o Sol não pode ser controlado assim, pela simples vontade de alguém. E por que não? É como controlar a temperatura de um forno. Acha que as bactérias sabem a origem do calor a que estão submetidas? Talvez elas também criem as suas teorias. Talvez tenham lá as suas cosmogonias e suas narrativas sobre catástrofes cósmicas, onde o conflito entre dois exércitos de lâmpadas incandescentes é responsável pela criação das placas de Petri. Talvez elas achem que existe algum criador magnânimo que lhes fornece alimento e calor e lhes diz: crescei e multiplicai-vos. Assim como elas, somos criados sem ter uma ideia da razão de nossa existência. Obedecemos às leis da natureza, que é o nome que damos a forças que somos incapazes de compreender e que nos são impostas de cima para baixo. Agora, eles têm em mãos o maior experimento que já tentaram e que já vem desenvolvendo há cerca de 200 anos. Imagino que por volta do século XVIII eles começaram a estimular a tendência na Inglaterra para as descobertas mecânicas. Demos a isto o nome de Revolução Industrial. Começou com máquinas a vapor, depois chegou a eletricidade e, por fim, a energia atômica. Era uma experiência interessante, mas eles estavam correndo um certo risco ao permitir que ela fosse adiante, por isso vão ter que ser radicais quando resolverem encerrá-la. Blaustein indagou. E vão querer encerrá-la de que forma? Tem alguma ideia? Não precisa me perguntar de que forma isso vai ter um fim. Basta olhar em redor e qualquer um pode ver como a nossa era tecnológica vai ser concluída. O mundo inteiro teme uma guerra nuclear. Qualquer pessoa faria o possível para evitá-la. No entanto, todo mundo sabe que uma guerra atômica é inevitável. Em outras palavras, os pesquisadores vão estimular uma guerra atômica, queiramos ou não, para reduzir a zero nosso atual estágio tecnológico e recomeçar tudo de novo. É isso? Sim. É tudo muito lógico. Quando esterilizamos um instrumento, será que os micróbios sabem de onde vem aquele calor insuportável? Ou o que o provocou? De um modo que desconhecemos, eles são capazes de elevar a temperatura de nossas emoções, por assim dizer. São capazes de nos manipular de uma forma que ainda desconhecemos. Diga-me uma coisa, pediu Blaustein. É devido a isso que o senhor quer morrer? Porque acha que a destruição da humanidade se aproxima e não pode ser evitada. Eu não quero morrer, disse Halson. Eu tenho que morrer. Havia uma expressão torturada em seus olhos. Doutor, se tivesse uma cultura de micróbios altamente perigosos e quisesse mantê-los sob controle, não acabaria por espalhar ao redor do centro da inoculação uma substância mortal. Digamos, penicilina? Qualquer micróbio que se afastasse desse centro acabaria morrendo. O senhor não teria nada pessoal contra os micróbios que morressem.
O senhor nem ficaria sabendo que em tal ou tal ponto haveria um grupo de micróbios morrendo. Seria algo puramente automático. Doutor, existe uma espécie de círculo de penicilina ao redor das mentes humanas. Quando nos extraviamos para muito longe, ou quando nos aproximamos da compreensão do sentido de nossa existência, então tocamos esse círculo e temos que morrer. É algo que funciona devagar, mas vai ficando cada vez mais difícil continuar vivendo. Halson deu um sorriso breve e cheio de tristeza, e completou: Posso voltar agora para meu quarto? No dia seguinte, o Dr. Blaustein foi ao quarto de Halson por volta do meio-dia. Era um quarto pequeno e sem decoração. As paredes eram cobertas de acolchoado cinzento. As duas pequenas janelas ficavam altas, fora de alcance. O colchão ficava estirado diretamente sobre o solo, também acolchoado. Não havia nada metálico no aposento, nada que alguém pudesse usar para se matar. Mesmo as unhas de Halson estavam cortadas muito curtas. Halson sentou no colchão. Olá, doutor. Olá, doutor Halson. Podemos conversar? Aqui mesmo. Não posso lhe oferecer uma cadeira. Não faz mal, eu fico de pé. Sou obrigado a ficar sentado o dia inteiro, às vezes gosto de ficar de pé um pouco. Faz bem para as nádegas. Dr. Halson, passei esta noite inteira pensando no que o senhor me disse ultimamente. E agora vai me aplicar um tratamento para me livrar do que o senhor considera delírios. Não. Quero somente fazer algumas perguntas e talvez apontar algumas consequências de suas teorias mas que podem lhe ter passado despercebidas. Ah, é? Veja bem, Dr. Halson. Desde que me explicou suas teorias, estou de posse das mesmas informações que o senhor, e, no entanto, não estou sentindo o menor impulso suicida. A crença é algo muito mais forte do que a mera compreensão intelectual, doutor. Para correr algum perigo, o senhor teria que acreditar nisso com todas as suas forças, o que não é o caso. Não acha que tudo isso talvez não passe de um fenômeno de adaptação? O senhor não é biólogo, Dr. Halson, e embora seja sem dúvida um físico brilhante, talvez não conheça tudo a respeito dessas culturas de bactérias em que baseia sua analogia. O senhor deve saber, contudo, que é possível desenvolver culturas de bactérias resistentes à penicilina ou a qualquer outra substância nociva. E daí? Os pesquisadores que nos controlam estão trabalhando com a humanidade há muitas e muitas gerações, não é isso? E essa variedade que eles vêm desenvolvendo há 2 séculos não dá o menor sinal de se extinguir espontaneamente. Pelo contrário, é uma variedade resistente e extremamente contagiosa. Houve no passado algumas variedades de bactérias humanas que desenvolveram altas tecnologias, mas estavam confinadas a uma única cidade ou a uma região restrita. Esta, no entanto, está se espalhando pelo mundo inteiro e muito rapidamente. Não acha que ela pode ter desenvolvido imunidade à tal penicilina de que fala? Em outras palavras, não acha que os métodos de que eles dispõem para aniquilar nossa civilização talvez não funcionem mais? Halson sacudiu a cabeça. Está funcionando em mim. Talvez o senhor não tenha desenvolvido essa imunidade. Ou talvez tenha penetrado por acaso numa concentração de penicilina extremamente forte. Pense em todas as pessoas que estão tentando banir os armamentos nucleares e estabelecer alguma forma de governo mundial que garanta a paz. Esses esforços têm aumentado de ano para ano, e os resultados não têm sido maus. Isso não vai evitar a próxima guerra. Talvez todo o necessário seja apenas um pouco mais de esforço. Os pacifistas não se suicidam. Portanto, há um número cada vez maior de pessoas imunes às armas deles. Sabe o que está sendo pesquisado em seu laboratório, Dr. Halson? Não quero saber. Precisa saber. Estão tentando construir um campo de força que sirva de defesa contra a bomba atômica. Dr. Halson. Se eu estou cultivando bactérias extremamente virulentas,
Não pode acontecer que, apesar de todas as minhas precauções, a coisa fuja ao meu controle e se transforme numa epidemia. Em relação a eles, nós somos como bactérias, mas isso quer dizer que somos perigosos para eles. Ou então eles não tentariam nos exterminar com tanto cuidado ao final da experiência. Eles não podem reagir depressa, não é? Para eles, 1000 anos nossos equivalem a um dia, não é? Talvez, quando eles finalmente perceberem que escapamos ao seu controle, que nos tornamos imunes à sua penicilina, aí será tarde demais. Eles nos deixaram progredir até a energia atômica, e se pelo menos evitarmos usar esse poder contra nós mesmos, aí talvez possamos nos tornar mais poderosos do que os nossos pesquisadores. Halson ficou de pé num salto. Mesmo pequeno, ainda era uns 3 centímetros maior que o Dr. Blaustein. Eles estão mesmo pesquisando um campo de força? Estão tentando. Mas precisam do Senhor. Não posso. Precisam do Senhor, da sua habilidade em ver coisas que para eles não são óbvias. Lembre-se, ou o Senhor os ajuda, ou a humanidade morrerá nas mãos deles. Halson caminhou de um lado para outro, os olhos fitos nas paredes acolchoadas. Murmurou. Mas não haverá escapatória. Se eles construírem esse campo de força, acabarão morrendo todos antes que a coisa esteja pronta. Talvez alguns deles sejam imunes, ou quem sabe, todos. Em todo caso, morreriam de qualquer maneira, por isso continuam tentando. Vou tentar ajudá-los, disse Halson. Continua a querer suicidar-se? Sim. Mas vai tentar evitar. Vou tentar evitar, doutor. Seus lábios tremeram. Mas tenho que ficar sob vigilância. Blaustein subiu as escadas e apresentou seu crachá ao guarda no saguão. Já tinha se apresentado ao guarda no portão externo, mas teve que submeter a novo exame o rosto, o crachá e a assinatura. Depois de alguns instantes, o guarda entrou numa cabine e pegou o telefone. A resposta pareceu positiva. Blaustein sentou num banco próximo, e daí a meio minuto ergueu-se e apertou a mão do Dr. Grant. Até o presidente dos Estados Unidos teria dificuldade para entrar aqui, comentou. O físico sorriu. Sim, caso chegasse sem aviso prévio. Tomaram um elevador e subiram 12 andares. O escritório para onde Grant conduziu o psiquiatra tinha janelas em 3 direções. Era à prova de som e com ar-condicionado, e estava mobiliado com caros móveis de castanheira. Blaustein comentou. Meu Deus do céu! Parece o escritório do executivo de uma multinacional. Pelo que vejo, a ciência está se tornando um negócio rentável. Grant assumiu um ar embaraçado. É verdade, mas o dinheiro do governo escorre em várias direções ao mesmo tempo. E é difícil persuadir um congressista de que nosso trabalho é importante, a menos que ele se deixe impressionar pela vitrine. Blaustein sentou-se e sentiu-se afundar lentamente na poltrona estofada. O Dr. Elwood Rawson concordou em voltar ao trabalho, disse. Ótimo. Esperava que me trouxesse justamente esta notícia. Animado, Grant ofereceu ao psiquiatra um charuto, que ele recusou com um gesto. Mesmo assim, prosseguiu Blaustein, ele é um homem cheio de problemas. É preciso continuar a tratá-lo com muito cuidado e muita sensibilidade. Claro. Naturalmente. Não é tão simples quanto parece. Vou lhe contar algo sobre os problemas de Halson para que veja o quanto a situação é delicada. Começou a falar. A princípio Grant o escutou com preocupação, que aos poucos foi cedendo lugar ao assombro. Mas então o homem perdeu o juízo, Dr. Blaustein, exclamou ele. Não vai ser da menor utilidade. Ficou maluco. Blaustein encolheu os ombros. Depende do que quer dizer com maluco. Esta é uma palavra traiçoeira. Aconselho não usá-la. Halson tem delírios, sem dúvida. Até que ponto esses delírios podem afetar seu talento? Isso eu não posso prever.
Mas é evidente que nenhum homem mentalmente são pode. Calma, por favor. Não vamos começar a discutir definições psiquiátricas do que é e do que não é ser mentalmente são. O cara tem delírios, e em circunstâncias normais eu não daria a eles nenhum valor. Acontece que todo mundo me convenceu de que o talento pessoal desse indivíduo consiste em solucionar problemas de um modo que parece além do alcance do raciocínio convencional. Certo? Sim. Digamos que sim. Então, como é que eu ou o senhor podemos julgar o valor de uma das conclusões tiradas por esse indivíduo? Diga-me uma coisa. Teve por acaso impulsos suicidas ultimamente? Não creio. E os outros cientistas aqui? Não. Claro que não. Mesmo assim, sugiro que, à medida que a pesquisa do campo de força for avançando, os cientistas que dela participam sejam vigiados, tanto aqui quanto em suas casas. Talvez fosse até melhor que eles não dormissem em casa. Estes escritórios podem ser adaptados e funcionar como pequenos apartamentos. Dormir no trabalho? Eu jamais conseguiria convencê-los. Consegue. Basta não lhes dizer a verdadeira razão. Diga-lhes que é por motivos de segurança nacional, eles concordarão. Segurança nacional é uma grande descoberta contemporânea, não é mesmo? Quanto a Halson, deve ser mais vigiado do que todos os outros. Claro. Tudo isto não tem tanta importância assim. É apenas para que eu fique com a consciência em paz caso a teoria de Halson seja correta. Mas, na verdade, eu não creio nela. Acho que são delírios, mas se partirmos desse pressuposto, temos que saber quais são as causas desse delírio. O que será que existe na mente de Halson, em sua formação, em sua vida, que torna necessário para ele produzir esse tipo de autoilusão? Não é uma pergunta que possa ser respondida facilmente. Pode levar anos de análise até que se descubra a resposta. E enquanto essa resposta não for descoberta, ele não estará curado. Enquanto isso, podemos fazer algumas suposições. Halson teve uma infância infeliz e teve que se defrontar com a morte muito cedo em circunstâncias desfavoráveis. Além disso, ele nunca teve facilidade para se relacionar com outras crianças ou, mais tarde, com outros adultos. Sempre mostrou impaciência com a lentidão de pensamento das outras pessoas. Seja qual for a diferença que exista entre sua mente e a das demais pessoas, isso construiu um muro entre ele e a sociedade, um muro tão impenetrável quanto esse campo de força que vocês estão querendo criar. Pelas mesmas razões, ele não foi capaz de desfrutar de uma vida sexual normal. Nunca se casou, nunca teve namoradas. É fácil ver que ele poderia tentar compensar esse fracasso em ser aceito pelas outras pessoas através da ideia de que é superior a elas. O que não deixa de ser verdade, se considerarmos a parte intelectual. O que acontece é que a personalidade humana tem muitas outras facetas, e ele não demonstra superioridade em nenhuma delas. Outros indivíduos mais propensos a enxergar apenas os defeitos das pessoas acabariam não aceitando a suposta superioridade assumida por Halson. Passariam a achá-lo excêntrico ou mesmo ridículo. E isso faria com que Halson se encarniçasse mais ainda em tentar provar a inferioridade da espécie humana. Ele não poderia encontrar uma metáfora melhor para isso do que demonstrar que a humanidade inteira não passa de uma colônia de bactérias nas mãos de uma espécie superior que as utiliza para experiências. Assim, seus impulsos suicidas não passariam de um intenso desejo de romper totalmente com sua condição humana, de cortar essa sua identificação com essa espécie miserável que ele concebeu na sua mente. Percebe? Grant assentiu com a cabeça, comentando. Pobre sujeito. Sim, é uma pena. Se ele tivesse recebido a atenção de que precisava na infância. Bem, o melhor que podemos fazer pelo Dr. Halson é evitar que ele tenha contato com o resto do pessoal. Ele está muito abalado para que possamos correr esse risco. O senhor deve ser a única pessoa a ter contato direto com ele. Halson já concordou com isso.
Parece que ele não o considera tão estúpido quanto os outros. Grant deu um sorriso pela metade. Ainda bem. O senhor terá que ter cuidado. Não deve conversar com ele sobre nada além do trabalho. Se ele quiser expor suas teorias sobre bactérias e tudo mais, coisa que eu duvido, deve limitar-se a dar respostas monossilábicas e a retirar-se assim que puder. E, por favor, fique de olho em qualquer objeto metálico e pontiagudo. Não deixe Halson se aproximar das janelas. Tente manter as mãos dele sob vigilância. Acho que compreende a necessidade disso tudo, Dr. Grant. Deixe o meu paciente entregue aos seus cuidados. Farei o máximo, Dr. Blaustein. Durante 2 meses, Halson morou no escritório de Grant, e Grant foi praticamente sua única companhia. As janelas tinham sido providas de grades, a mobília de madeira foi substituída para dar lugar a sofás acolchoados. Halson trabalhava sentado no sofá, fazendo seus cálculos numa prancheta apoiada sobre uma almofada. Durante todo esse tempo, um cartaz de "Não perturbe" permaneceu afixado à porta do escritório. As refeições eram deixadas do lado de fora da porta. O lavatório vizinho foi interditado e abriu-se uma porta na parede que o separava do escritório. Grant passou a usar barbeador elétrico. Todas as noites ele se certificava de que Halson tinha tomado pílulas para dormir, e só se deitava depois que o outro mergulhava no sono. Os relatórios não paravam de chegar às mãos de Halson. Ele os lia em silêncio enquanto Grant observava à distância, fingindo ocupar-se com alguma outra coisa. Depois de algum tempo, Halson os jogava para o lado e ficava estirado no sofá, o rosto voltado para o teto, uma mão fazendo sombra sobre os olhos. "Alguma coisa?" perguntava Grant às vezes. Halson sacudia a cabeça. "Nada." "Olhe, vou pedir para deixarem o prédio vazio por algum tempo quando fizerem a troca de turnos. Acho importante que você veja alguns instrumentos que estamos montando para os testes." E assim era feito. Os dois entravam no imenso edifício vazio e brilhantemente iluminado. Entravam caminhando de mãos dadas, como um par de fantasmas. Sempre de mãos dadas. O aperto dos dedos de Grant era sempre firme. Mas depois de cada incursão, Halson continuava a menear a cabeça. Nada. Meia dúzia de vezes ele começou a escrever no bloco. Ao final de cada uma delas, o bloco ostentava apenas alguns rabiscos e era atirado longe. Até que um dia ele começou a escrever com rapidez, logo enchendo de cálculos metade da página. Grant aproximou-se instintivamente para observar. Halson ergueu a cabeça e, num gesto rápido, cobriu a folha do bloco. Sua mão tremia. "Chame Blaustein", disse. "O quê?" Eu disse: "Chame Blaustein. Faça ouvir aqui." "Já?" Grant foi para o telefone. Halson escrevia muito depressa agora, interrompendo apenas para limpar a testa com as costas da mão, que vinha totalmente molhada. Ele ergueu o rosto mais uma vez. Tinha a voz alquebrada quando perguntou: "Ele está vindo?" Grant pareceu preocupado. "Ele não está no consultório." "Ligue para a casa dele. Localize-o em qualquer lugar. Use esse telefone. Não fique aí brincando com ele." Grant usou o telefone. Halson puxou outra folha de papel para diante de si. 5 minutos depois, Grant falou: "Ele está vindo. Qual é o problema?" "Você está com uma aparência horrível." A garganta de Halson estava contraída, tornando sua voz estranhamente gutural. "Não há tempo. Não posso falar." Ele escrevia febrilmente, garatujando frases e fórmulas, esboçando diagramas às pressas. Era como se estivesse forçando as próprias mãos a fazer aquilo, lutando contra elas. "Você pode ditar, eu escrevo", sugeriu Grant. Mas Halson o empurrou para o lado, passando a segurar o próprio pulso com a mão esquerda, como se ele fosse um pedaço de madeira. Acabou por ceder, caindo por sobre a prancheta.
Grant retirou os papéis debaixo do corpo de Halson e ajudou-o a estirar-se no sofá. Ficou caminhando em torno dele sem descanso, quase em desespero, até a chegada de Blaustein. O que aconteceu? Perguntou o psiquiatra, indo direto até Halson. Acho que ele está vivo, respondeu Grant, mas a essa altura Blaustein já tinha verificado por conta própria. Grant resumiu o que tinha ocorrido, enquanto Blaustein aplicava uma injeção hipodérmica em Halson. Após alguns minutos de espera, o cientista abriu os olhos, vazios de expressão, e soltou um gemido. Halson, disse Blaustein, inclinando-se sobre ele. As mãos de Halson se ergueram vacilantes e agarraram as lapelas do psiquiatra. Doutor, me leve de volta. Vou levar. Daqui a pouco? Você resolveu a questão do campo de força, não é isso? Está aí nesses papéis. Grant, fique com esses papéis. Grant os estava folheando com ar duvidoso. Halson continuou com voz fraca. Não está tudo aí. Só deu para escrever isso, e vocês vão ter que desenvolver o resto. Doutor, me leve de volta. Calma, disse Grant, e abaixou-se para cochichar ao ouvido de Blaustein. Doutor, não pode deixá-lo aqui até que a gente possa fazer o teste? Não estou entendendo quase nada disto aqui. Está ilegível. Pergunte a ele por que acha que isto vai funcionar. Perguntar a ele. Ora, ele não é o sujeito que sempre sabe a resposta certa? Pode me perguntar, disse Halson, que os ouvia ainda deitado no sofá. De repente seus olhos se arregalaram e pareceram ficar mais brilhantes. Os dois deram um passo em sua direção. Eles são contra esse campo de força, exclamou Halson. Eles... Os pesquisadores. Enquanto eu estava seguindo na direção errada, nada aconteceu. Mas bastou que eu passasse 30 segundos seguindo esse raciocínio. Esse aí que está nos papéis. E eu senti. Senti. Doutor. O que é? Perguntou Blaustein. Halson voltou a sussurrar. Mergulhei fundo na penicilina. Pude sentir que estava afundando mais e mais enquanto escrevia. Nunca fui tão longe. Foi por isso que soube que estava no caminho certo. Me leve embora daqui. Blaustein endireitou-se. Vou ter que levá-lo, Grant. Não tenho alternativa. Se você puder entender o que ele escreveu, ótimo. Se não, não posso fazer nada. Esse homem não pode prosseguir nesse trabalho sem correr risco de vida, entende? Mas é um risco imaginário, retorquiu Grant. Está bem, digamos que seja. Mas ele pode morrer de fato, não importa se isto tudo é ou não um delírio. Halson estava outra vez inconsciente, não escutou nada do que os dois diziam. Grant pousou sobre ele um olhar sombrio e resmungou. Está bem. Pode levá-lo. 10 dos principais cientistas do Instituto estavam taciturnos, fitando a tela, enquanto uma série de slides eram projetados um após o outro, vagarosamente. Depois, Grant postou-se diante deles, o rosto carrancudo. A nossa ideia é muito simples, disse. Vocês são cientistas e matemáticos. A caligrafia destas notas pode estar quase ilegível, mas o que está expresso nelas faz sentido. É possível decifrar o que elas dizem, por mais ininteligível que pareça. A primeira página, no entanto, está razoavelmente clara, pode ser um bom ponto de partida. Cada um de vocês vai examinar essas páginas tantas vezes quantas necessário e propor todas as possíveis interpretações de cada uma. Vão trabalhar isoladamente. Não quero que façam consultas uns aos outros. Um dos homens aparteou. E quem nos garante que essas garatujas têm sentido, Grant? O fato de serem anotações feitas por Halson. Halson. Mas pensei que ele estava... Você pensava que ele estava doente. Grant teve que erguer a voz para se sobrepor aos murmúrios e exclamações de surpresa dos cientistas. Eu sei. Halson está mal.
Isso que vocês viram são anotações de um homem que está à beira da morte. Parece que isto é o máximo que poderemos extrair de Halson de hoje em diante. Em alguma parte desses rabiscos está a solução do problema do campo de força. Se não a encontrarmos aí, talvez tenhamos que passar 10 anos procurando. Os cientistas retiraram-se da sala e se puseram a trabalhar. Passou-se uma noite, 2 noites, 3 noites. Grant olhou os primeiros resultados e abanou a cabeça. Vou ter que acreditar na sua palavra, mas não posso saber se isso faz sentido. Não consigo entender nada. Lowe, que era considerado o melhor engenheiro nuclear do instituto, logo abaixo de Halson, encolheu os ombros. Para mim também não está muito claro. Talvez funcione, mas ele não explicou por quê. Ele não teve tempo para explicar. Você pode construir o gerador como ele descreve? Posso tentar. Você olhou as outras versões dessas páginas? Sim. Não são coerentes, com certeza. Pediu a opinião dos outros? Claro. Então vamos construir o gerador mesmo assim. Vou dar ordens para que o pessoal comece. Mas aviso logo que estou pessimista. Sei como é. Eu também estou. Iniciou-se o projeto. Hal Ross, chefe de mecânica, foi encarregado da construção do gerador, e daí em diante não teve mais uma noite de sono tranquilo. A qualquer hora do dia ou da noite ele podia ser encontrado no laboratório, atarefado, cocando a cabeça totalmente calva. Apenas uma vez ele se arriscou a fazer perguntas. O que diabo é isso, Dr. Lowe? Nunca vi nada parecido. Para que serve? Ross, você sabe onde nós estamos? Retrucou Lowe. Aqui não se faz perguntas. Ross não insistiu. Todos sabiam que ele não via com bons olhos a estrutura que estava sendo construída. Dizia que era algo feio, antinatural. Mas continuou trabalhando. Um dia o telefone tocou. Era Blaustein. Como vai Halson? Perguntou Grant. Não está muito bem, mas quer assistir ao teste do projetor de campo. Grant hesitou. Acho que está certo, disse por fim. Foi ele que o desenhou. Acontece que eu preciso ir junto com ele. Grant não estava à vontade. Olhe, doutor, isso pode ser perigoso. Mesmo num teste piloto, vamos estar lidando com tremendas quantidades de energia. Não vai ser mais perigoso para mim do que para vocês, replicou Blaustein. Então está bem. A lista de observadores presentes tem que ser aprovada pela comissão e pelo FBI, mas darei um jeito de incluir seu nome. Blaustein olhou em torno. A estrutura maciça do projetor de campo erguia-se no centro do vasto recinto do laboratório de testes, mas todo o restante estava vazio. Não havia nenhuma conexão visível com o reator de plutônio que lhe servia como fonte de energia, mas, pelos fragmentos de diálogo que o psiquiatra captou em redor, ele jamais se atreveria a perguntar a Halson. Pôde deduzir que a conexão era por baixo da terra. De início, os observadores tinham se amontoado em torno da máquina, apontando com o dedo e trocando comentários incompreensíveis, mas agora começavam a se afastar. As galerias laterais começavam a se encher. Do lado oposto, havia pelo menos 3 homens com uniformes de general, rodeados por uma multidão de oficiais de patentes menores. Blaustein conseguiu instalar-se numa boa posição junto à grade de observação, distante dos outros, mais por causa de Halson do que por outra razão. Perguntou. E então? Quer continuar aqui? Fazia calor no laboratório, mas Halson continuava de sobretudo e com a gola erguida. Não fazia muita diferença, pensou Blaustein. Ele duvidava que qualquer um dos ex-colegas de Halson pudesse reconhecê-lo. Vou ficar, disse Halson. A resposta satisfez Blaustein, que estava curioso para presenciar o teste. Virou-se quando outra voz soou ao seu lado. Olá, Dr. Blaustein. Por um instante Blaustein não o reconheceu, mas logo exclamou. Inspetor Darity.
O que está fazendo aqui? Exatamente o que o senhor pode imaginar. O inspetor fez um gesto indicando a plateia. É impossível filtrar uma multidão como esta e ter certeza de que nenhum erro foi cometido. Certa vez eu estive tão perto de Klaus Fuchs quanto estou do senhor. Ele jogou o canivete para o ar e o apanhou na queda, num gesto hábil. Oh, claro. Nunca se pode ter 100% de segurança, não é mesmo? Em que se pode confiar, incluindo nosso próprio inconsciente? Mas diga-me uma coisa. Vai ficar aqui do meu lado? É bem provável, sorriu Darich. O senhor esforçou-se bastante para estar presente aqui hoje, não é verdade? Não foi por minha causa, inspetor. E por favor, guarde esse canivete. Darich girou o rosto, atendendo ao gesto discreto feito pelo psiquiatra. Guardou o canivete no bolso e, ao olhar pela segunda vez o rosto do companheiro de Blaustein, não pôde reprimir um assobio de surpresa. Olá, Dr. Halson, disse. Olá. A voz de Halson era quase um grasnido. Blaustein não ficou surpreso com a reação de Darich. Halson tinha perdido cerca de 40 quilos desde seu retorno ao sanatório. Seu rosto estava amarelado e cheio de rugas. Tinha a aparência de um homem de 60 anos. O teste demora muito? Perguntou Blaustein. Parece que já vai começar, disse Darich, debruçando-se sobre a grade que servia de parapeito. Blaustein tomou Halson pelo cotovelo e fez menção de afastar-se, mas o inspetor falou com suavidade. Fique aqui perto, doutor. Prefiro que não fique circulando por aí. Blaustein olhou para a parte central do laboratório, depois para as laterais, onde grande parte dos presentes tinha o ar pouco confortável de quem estava parcialmente transformado em pedra. Ele avistou Grant, alto e carrancudo, extraindo um isqueiro e um cigarro do bolso, depois mudando de ideia e guardando-os novamente. Nos painéis de controle, uma porção de jovens técnicos esperavam, dominados pela tensão. Começou a se ouvir um zumbido. Sentiu-se no ar um leve cheiro de ozônio. Veja! Exclamou Halson, com voz áspera. Blaustein e Darich olharam na direção de seu dedo estendido. A imagem do projetor pareceu tremular, como se houvesse uma região de ar aquecido entre ele e os observadores. Uma pesada bola de ferro pendurada do teto foi largada como um pêndulo através daquela área. Diminuiu de velocidade, disse Blaustein, excitado. Halson concordou. Estão medindo até que altura ela se elevou do lado oposto, para calcular a perda de momentum. Que idiotas! Eu disse a eles que ia funcionar, não disse? Falava com evidente dificuldade. Fique só olhando, Dr. Halson, disse Blaustein. Se eu fosse o senhor, procuraria não ficar muito excitado. O pêndulo teve sua trajetória interrompida e foi erguido mais uma vez. O tremular das imagens em redor do projetor tornou-se mais intenso e a bola de ferro foi largada mais uma vez. A experiência repetiu-se várias vezes seguidas. A cada uma delas a trajetória do pêndulo sofria um retardamento mais visível. A pesada bola de ferro produzia um som claramente audível quando penetrava no campo de força, até que numa das tentativas ela caiu na direção do campo. E foi repelida. Houve um som abafado, como se a bola tivesse se chocado com um monte de areia. Ela retiniu na vez seguinte como se batesse contra o aço. Os cientistas recolheram o pêndulo e não o utilizaram mais. A essa altura, o projetor era cada vez menos visível através de uma espécie de névoa que parecia cercá-lo. Grant deu outra ordem, e o odor de ozônio tornou-se mais forte e penetrante. Houve um grito uníssono entre os assistentes. Cada um falava com seu vizinho. Uma dúzia de braços se erguia, apontando. Blaustein inclinou o corpo sobre o gradil, tão excitado quanto os demais. No lugar onde há alguns instantes se avistava o projetor, parecia haver agora uma espécie de gigantesco espelho semisférico, que produzia uma imagem brilhante e perfeitamente nítida.
Blaustein podia se ver naquela imagem, um homem atarracado por trás de uma balaustrada que se encurvava para o alto em ambas as extremidades. Podia ver as luzes fluorescentes refletindo-se em pontos cintilantes, numa imagem espantosamente clara. Blaustein surpreendeu-se gritando: Halson, veja, está refletindo a energia. Está refletindo as ondas de luz como se fosse um espelho, Halson. Virou-se para o lado. Inspetor. Onde está Halson? Darity girou o corpo. Quem? Não sei. Não vi. Olhou em redor, meio desnorteado. Bom, ele não irá muito longe. Não há como sair daqui. Doutor, vá por esse lado. Nesse instante o inspetor bateu com a mão na coxa, remexeu no bolso e soltou uma praga. Meu canivete sumiu. Foi Blaustein quem o encontrou. Estava no pequeno escritório onde trabalhava Hal Ross e que dava diretamente para o laboratório, embora naquelas circunstâncias tivesse permanecido deserto. Ross não estava entre os observadores. Um chefe de mecânica não tem que estar presente às experiências. Mas o seu escritório servia às mil maravilhas para o derradeiro ato de uma longa luta contra o suicídio. Blaustein parou no umbral durante alguns instantes e girou nos calcanhares, nauseado. Viu Darity surgindo à porta de um escritório semelhante a 30 metros de distância e o chamou com um gesto. O Dr. Grant tremia de excitação. Acendeu um cigarro, deu 2 tragos e logo o esmagou sob a sola do sapato, acendeu outro e fez a mesma coisa. Pegou o terceiro. É muitíssimo melhor do que qualquer um de nós podia esperar, exclamou. Amanhã faremos o teste de armas de fogo. Já sei o resultado, mas já que está no cronograma, vamos realizá-lo. Vamos somente cancelar as armas de pequeno calibre e começar logo com a bazuca. Ou talvez não. Pelo que vejo, talvez seja preciso construir uma estrutura especial para cuidar da questão do ricochete. Pisou no terceiro cigarro. Um general lembrou. Naturalmente, vamos ter que experimentar uma bomba atômica propriamente dita. Claro. Já tomamos as providências para construir uma cidade simulada em Eniwetok. Vamos construir um gerador bem no centro dela e jogar a bomba. Haverá animais vivos na área. Acha que se tivermos um projetor como esse funcionando a pleno vapor, ele poderá deter a bomba? Não é bem assim, general. Não haverá um campo de força propriamente dito até o momento em que a bomba for lançada. O campo será ativado pela radiação do plutônio quando a bomba se aproximar, antes da explosão. Mais ou menos como fizemos em nossos testes aqui. Em síntese, é assim que a coisa funciona. Sabe de uma coisa? Disse um professor de Princeton. Vejo algumas desvantagens nesse método. Quando o campo está funcionando a pleno vapor, toda a área que ele protege fica mergulhada em total escuridão, pelo menos no que diz respeito ao Sol. Além disso, ocorreu-me que o inimigo pode ter a ideia de ficar enviando a intervalos regulares mísseis radioativos inofensivos para ativar o campo. Isso provocaria um grande desgaste psicológico, além de sobrecarregar nosso gerador. Desgaste psicológico não mata ninguém, retorquiu Grant. Todas essas dificuldades podem ser enfrentadas, com certeza. O importante é que resolvemos o problema principal. O observador britânico tinha aberto caminho até Grant e finalmente conseguiu apertar-lhe a mão. Estou mais tranquilo quanto a Londres, disse. Gostaria que o seu governo me permitisse ter acesso aos cálculos do projeto. Isto que acabei de ver me parece algo absolutamente espantoso. Depois de pronto parece óbvio, mas eu me pergunto como é que alguém conseguiu ter essa ideia. Grant sorriu. Essa questão já foi levantada com relação às soluções propostas pelo Dr. Halson. Ele virou-se quando sentiu uma mão tocar seu ombro. Dr. Blaustein. Tinha quase me esquecido do senhor. Venha cá, precisamos conversar. Ele arrastou o pequeno psiquiatra até um canto e cochichou em seu ouvido. Escute.
Será que não poderia convencer Halson a ser apresentado a esse pessoal? Afinal, é um triunfo que pertence a ele. Halson está morto, disse Blaustein. O quê? Pode me acompanhar por alguns minutos? Eu... Sim, sim. Senhores, por favor. Volto já. Deixou a sala em companhia de Blaustein. O FBI já tinha se encarregado do caso, bloqueando a porta que dava acesso ao escritório de Ross. Do lado de fora, uma multidão de cientistas discutia a resposta a Alamo Gordo que tinham acabado de presenciar, sem saber que o autor da resposta jazia morto no interior daquele aposento. A barreira dos agentes federais abriu-se para permitir a passagem de Blaustein e Grant, fechando-se às costas deles. Grant ergueu o lençol por um instante, depois o deixou cair com um breve comentário. Ele parece em paz. Eu diria que ele parece feliz, disse Blaustein. Com uma voz inexpressiva, o inspetor Darity aduziu. A arma do suicídio foi meu canivete. Foi negligência minha, vou incluir isto no meu relatório. Não, contrapôs Blaustein. Ele era meu paciente, e eu é que posso ser responsabilizado. Em todo caso, não creio que o Dr. Halson tivesse condições de viver mais uma semana. Desde que inventou o projetor de campo, ele tornou-se um homem moribundo. Até que ponto tudo isto tem que figurar no inquérito policial? Perguntou o Dr. Grant. Não podemos esquecer o fato de que Halson estava mentalmente instável? Receio que não, Dr. Grant, disse Darity. Eu já lhe contei tudo, disse Blaustein soturno. Os olhos de Grant foram de um para o outro. Vou falar com o diretor. Vou falar com o presidente da República, se for necessário. Não creio que seja preciso fazer nenhum registro sobre suicídio ou sobre loucura. Halson será conhecido do público como o inventor do projetor de campo. É o mínimo que podemos fazer pela sua memória. Os dentes de Grant estavam cerrados. Ele deixou um bilhete, disse Blaustein. Um bilhete? Darity estendeu um pedaço de papel, dizendo: todo suicida faz isso. Esse é um dos motivos pelos quais o Dr. Blaustein teve de me explicar o que realmente matou o Dr. Halson. O bilhete estava endereçado a Blaustein e dizia: o projetor funciona. Eu sabia que ia dar certo. Fiz a minha parte no acordo. Vocês agora têm o que queriam e não precisam mais de mim. Para mim, acabou. Não precisa se preocupar com a humanidade, doutor. O senhor tinha razão. Eles prolongaram demais a experiência conosco, foram imprudentes. Escapamos do tubo de ensaio e eles agora não podem mais nos controlar. Sei disso. Não posso explicar, mas sei. Ele tinha rabiscado apressadamente seu nome, e por baixo dele havia mais uma linha. Desde que haja um número suficiente de pessoas resistentes à penicilina. Grant fez menção de amarrotar a folha, mas Darity se antecipou num gesto rápido. Com licença, doutor. Para os registros. Grant entregou o papel, comentando: pobre Halson. Morreu acreditando em toda essa maluquice. Blaustein concordou. É verdade. Halson, creio, terá direito a um grande funeral e será aclamado como inventor, sem nenhuma referência à loucura ou ao suicídio. Mas o pessoal do governo continuará interessado em suas teorias malucas, porque no fim das contas elas talvez não sejam propriamente malucas. Não é, Sr. Darity. Isto é ridículo, doutor, disse Grant. Não há um único cientista neste projeto que tenha mostrado o menor sinal de desequilíbrio. Conte para ele, Sr. Darity, disse Blaustein. Tivemos outro suicídio, confirmou Darity. Não foi nenhum dos cientistas. Ninguém de primeiro escalão. Aconteceu hoje de manhã, e começamos a investigar o caso porque achamos que poderia ter relação com o teste de hoje. Não parecia haver nenhuma, mantivemos tudo em segredo, esperando que o teste fosse realizado. O problema é que agora parece haver uma ligação.
O sujeito que morreu esta manhã era um cara comum, com mulher e 3 filhos. Nenhuma razão para se matar. Nenhum registro de problemas mentais. Jogou-se embaixo de um carro. Temos testemunhas. Não há a menor dúvida de que foi um ato proposital. Ele não morreu na hora. Houve tempo para chamar um médico. Ficou horrivelmente ferido, mas suas últimas palavras foram: "Agora me sinto muito melhor." E morreu. Quem era? Perguntou Grant. Hal Ross. O sujeito que dirigiu a construção do projetor. Trabalhava aqui, neste escritório. Blaustein foi até a janela. O céu começava a escurecer. Apareciam as primeiras estrelas. Ele disse: Ross não sabia nada das ideias de Halson. Segundo o Sr. Darrett me informou, ele e Halson nunca chegaram a conversar. O que eu penso é que os cientistas, como classe, talvez sejam mais resistentes. Tem que ser, ou então não duram muito tempo nessa profissão. Halson era uma exceção, um sujeito sensível à penicilina que insistiu em continuar, e o resultado foi o que vimos. Mas o que dizer dos outros? Das pessoas comuns que vivem uma vida onde essa eliminação dos mais fracos não é visível? Quanto do restante da humanidade será resistente à penicilina? O senhor acredita em Halson? Perguntou Grant, atônito. Não sei ainda. Blaustein ficou contemplando as estrelas. Incubadoras?